Olá pessoal, na aula de hoje então nós vamos falar um pouco sobre o mínimo múltiplo comum, tá bem? Para a gente falar de mínimo múltiplo comum, vocês precisam ter visto as aulas de múltiplo, tá? Que vai ajudar bastante. A gente lá está falando sobre divisibilidade. O que é o mínimo múltiplo comum? Ou também chamado de MMC, tá? O menor dos múltiplos de dois ou mais números diferentes de zero, muito importante essa parte aqui, tá, pessoal? Que tem que ser diferente de zero. Ele é chamado de mínimo múltiplo comum, MMC. Tá? Então, por exemplo, a gente aqui vai calcular o MMC de 12 e 20. Ele tem que ser o menor dos múltiplos diferentes de zero. Então, eu vou aqui colocar alguns múltiplos de 12 e aqui os múltiplos de 20. Lembrando que são conjuntos infinitos, né? Então, vamos procurar o menor desses múltiplos, tá? Lembrando que tem que ser diferente de zero, porque se não fosse diferente de zero, sempre seria zero, né? Porque zero é múltiplo de todo número natural. Então, aqui eu sempre teria como resposta o zero. Mas como tem que ser diferente de zero, vamos procurar o menor deles. Então, o 12 é somente do 12, o 20 somente do 20, o 24 somente do 12, 40 somente do 20, até que nós vamos perceber que o 60 é o menor mínimo múltiplo comum. Por quê? Ele é o menor múltiplo que aparece nos dois conjuntos, tá? Tanto no conjunto dos múltiplos de 12, quanto no conjunto dos múltiplos de 20. Então, o MMC entre 12 e 20 é 60. Agora, o MMC entre 4 e 9. Aqui nós temos alguns múltiplos de 4 e aqui alguns múltiplos de 9, tá bem? Aqui, então, se nós percebemos da mesma maneira, como tem que ser diferente de zero, o menor múltiplo seria o 36. É o menor que aparece, vamos dizer assim, nas duas tabuadas, né? O menor que aparece nesses dois conjuntos, então 36. Então, eu falo que o MMC entre 4 e 9 é o 36. Essa é uma maneira da gente encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números. Aí, se fosse entre 3, eu teria que olhar o conjunto dos múltiplos desses três números, até encontrar algum que tivesse em comum nos três, tá? O menor deles. Mas nós temos um método prático. Para isso, basta a gente fazer decomposição em fatores primos dos números e depois a gente multiplica todos os fatores. Para quem ainda não sabe fazer decomposição em fatores primos, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos, que lá a gente ensina, tá bem? Esses exemplos, então, eu vou resolvê-los utilizando a mesa digitalizadora. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o primeiro exemplo. 40, o MMC entre 40 e 50. Na decomposição, nós somente tínhamos visto com um número, mas nós podemos fazer decomposição fazendo dois números seguidos, tá? Como nós vamos fazer isso? 40 e 50. Qual número primo que eu consigo dividir? Ou os dois ou um deles. Eu posso dividir, como eles são pares, né? Posso dividir pelo 2. 40 dividido por 2, 20. E 50 dividido por 2, 25. Nós aqui estamos fazendo a decomposição em fatores primos dos dois números de uma vez só, tá? Posso, por exemplo, dividir por 2 novamente. Vai dar 10 e 25. Posso dividir por 2 novamente, pois eu ainda tenho aqui o número par. Ele vai dar 5 e 25. Agora eu posso dividir por 5, né? Na verdade, só posso dividir por 5, porque por 3 não daria. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Divido novamente por 5. 1 eu mantenho, né? Porque vamos lembrar, na decomposição, nós vamos dividindo até chegar no número 1. Agora, 5 dividido por 5, 1. Quem que é o MMC? O MMC é a multiplicação de todos esses fatores, tá? Então, vamos lá. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 5, 200. Então, eu falo que o MMC entre 40 e 50 é
200, tá? Vamos mudar de cor para fazer o próximo exemplo. Então, vamos lá. O MMC agora entre 20 e 45. Mesma maneira. Então, eu poderia dividir por 2, mas também posso dividir por 5. Como eu disse, a ordem aqui não importa, tá? 20 dividido por 5, 4. 45 dividido por 5, 9. Nesse caso aqui, o 5 dividido por 2, mas quando somente dá para dividir um dos números, não tem problema também. Vou dividir, por exemplo, por 2. Só consigo dividir o 4 por 2, que dá 2. O 9, então, eu mantenho. Vou dividir novamente por 2, dá 1. E aqui eu mantenho 9. Agora eu só posso dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. E o 3 eu só posso dividir por 3. Tá? Quem vai ser o MMC, então? 5 vezes 2, 2 vezes 3, vezes 3. Tá? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. Então, o MMC de 20 e 45 é 180. Vamos para o próximo exemplo, então, exemplo C. O MMC entre 200 e 300. Eu posso dividir, poderia dividir por 2, mas posso também dividir por 5, vai dar 40. 300 dividido por 5 é 60. Posso dividir por 5 novamente, vai dar 8. E aqui, 12. Aí eu posso dividir por 2, dá 4. E aqui dá 6. Por 2 novamente. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Vou dividir por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. 3 eu não posso, né? Não dá o número exato. Então aqui eu só posso dividir por 3. Opa. Então qual que é o MMC? A multiplicação. 5 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 2, 200. 200 vezes 3, 600. Tá? Então, o MMC entre 200 e 300 é igual a 600. Próximo exemplo. Exemplo D. Entre 14 e 15. Posso dividir aqui o 14 é número par, eu vou dividir por 2, dá 7. E o 15 não consigo dividir por 2. O 7 é um número primo, então posso dividir já e manter aqui o 15. 15 eu consigo dividir tanto por 3 quanto por 5, tanto faz. A ordem 15 dividido por 3 é 5. E agora eu só posso dividir por 5, que dá 1. Aqui o MMC então será, né? 2 vezes 7 vezes 3 vezes 5. Essa multiplicação dá 210. Então, o MMC entre 14 e 15 é igual a 210. Vamos para o último exemplo, então. O MMC entre 20, 30, 40 e 50. Eu posso dividir por 5, né? Pois todos terminam em 0. 20 dividido por 5 é 4. 30 dividido por 5 é 6. 40 dividido por 5 é 8. E 50 dividido por 5 é 10. Agora eu posso ainda dividir por 5, pois nós temos o número 10. 4, 6, 8 e 2. Agora eu vou dividir por 2. Dá 2, 3, 4 e 1. Novamente por 2. 1, 3, 2 e 1. Novamente por 2. 1, 3, 1 e 1.
E por fim, por 3, 1, 1, 1, e assim finalizamos, tá? Quem vai ser o MMC? Essa multiplicação. 5 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Percebam que essa multiplicação aqui do item E é igual à multiplicação do item C. Nós já fizemos essa conta, né? Mas caso vocês não tenham percebido, não tem problema, é só fazermos novamente. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 2, 50, 50 vezes 2, 100, 100 vezes 2, 200, 200 vezes 3, 600, tá? Isso dá 600. Portanto, o MMC, todos esses números, 20, 30, 40 e 50, é igual a 600. E nós também temos alguns problemas envolvendo o MMC, tá? Normalmente eles caem bastante na Olimpíada, vestibulares, então é bom nós estarmos atentos à maneira que eles aparecem e como nós devemos resolvê-los. Nós vamos resolvê-los utilizando novamente a mesa digitalizadora. Então vamos lá. Próxima página. Então, exemplo A. 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. Uma jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. Então, muito importante, tá, pessoal? Lembrar que é de 12 em 12 dias. O segundo, de 15 em 15 dias. E o mais velho, de 20 em 20. Daqui a quantos dias eles viajarão juntos? Ou seja, eu estou vendo os múltiplos. Os múltiplos de 12, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Então, se ele viaja de 12 em 12 dias, daqui 12 dias ele vai viajar novamente, depois daqui 12 dias dá 24 e assim por diante, tá? Como eu estou vendo os múltiplos, eu tenho que fazer o MMC desses números de 12, 15 e 20. Então, vamos fazer o MMC. Podemos, por exemplo, dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. O 15 não podemos dividir. 20 dividido por 2, 10. Podemos novamente dividir por 2, dá 3. O 15 mantém e aqui dá 5. Podemos dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E o 5 mantém. E por fim, por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Lembrando, então, que o MC é a multiplicação. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, eles irão viajar novamente juntos em 60 dias. Tá? Vamos então para o exemplo B. Então, em um clube, o presidente é eleito a cada 4 anos, o vice-presidente a cada 3 anos e o secretário a cada 2 anos. Se em 2000 houver eleição para os 3 cargos, em que ano isso ocorrerá novamente? Então, vamos ver, né? Se é de 4 em 4, 3 em 3, em 2 em 2, nós estamos procurando o MMC desses números. 2, 3 e 4. Então, vamos calcular. 2, 3 e 4. Posso dividir por 2, dá 1. 3 não tem. 4 dividido por 2, 2. Por 2 novamente. 1, 3, 1. Por 33, 1, 1, 1. O MMC, então, será 2 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, aqui o MMC é igual a 12. Então, de 12 em 12 anos, nós temos essa eleição para os 3 cargos. Se a última vez que ocorreu foi no ano 2000, 2000 mais 12, 2012, tá bom? Então, ocorrerá em 2012. Como nós estamos em 2020, né, já teve que ter ocorrido. Então, vamos lá. Item C agora. E último exemplo. Deixa eu escolher outra cor.
antes. Então, vamos. C. Alice enfeitou sua árvore de Natal com 2 tipos de luzes: as coloridas, que piscam de 5 em 5 segundos, e as brancas, que piscam de 7 em 7. Quanto tempo levará para que as luzes coloridas e brancas pisquem ao mesmo tempo? Após Alice acendê-las, quantas vezes as luzes piscarão juntas durante 4 minutos? Então, aqui nós temos 2 perguntas, né? Primeiro, nós temos que saber quando elas vão piscar juntas. Então, nós temos que encontrar o MMC de 5 e 7. Então, de 5 e 7, percebam que esses 2 números são primos. Então, eu só posso dividir. Não, o número primo só é divisível por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7, 1, será a multiplicação desse número. 5 vezes 7 é 35. Tá? Então, elas vão piscar ao mesmo tempo a cada 35 segundos, pois nós temos 5 segundos e 7 segundos. Então, irão piscar ao mesmo tempo. A cada 35 segundos. Tá? E tem uma outra pergunta, né? Quantas vezes as luzes piscarão juntas durante 4 minutos? Deixa eu mudar aqui a cor. É o mesmo exercício, mas é uma nova pergunta. Quantas vezes elas vão piscar juntas em 4 minutos? Primeiro eu posso resolver de algumas maneiras, mas eu posso ver quantos segundos eu tenho em 4 minutos. Como 1 minuto corresponde a 60 segundos, eu tenho que fazer 60 vezes 4, né? Fazendo essa conta, vamos obter 240. Como elas piscam a cada 35 segundos, basta dividirmos 240 por 35. Vamos obter 6, pois 35 vezes 6 é equivalente a 210, restando 30. Então, elas irão piscar juntas 6 vezes. Então, vamos anotar nossa resposta. Piscar juntas 6 vezes. Neste intervalo, né, de 4 minutos. Na aula de hoje era isso. Nós vimos sobre mínimo múltiplo comum, o que é, né, e como calcular. Vimos olhando o conjunto dos múltiplos de cada um dos números ou fazendo um método prático, tá bem? Também resolvemos problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum, também chamado de MMC, e vimos que esses problemas eles podem ser muito utilizados tanto em Olimpíadas de Matemática como também em vestibulares. Para a aula de hoje era isso. Até a próxima aula e bom estudo a todos!